convida a todos nós a elevarmos os pensamentos, pedindo sempre a Deus para que possa, junto dos seus ensinamentos, trazer a cada um de nós sabedoria, paciência, paz, humildade, diante das nossas vidas sobre a terra, diante dos nossos irmãos que estão aos nossos lados, sempre trazendo a união e o amor como sentimento maior em desenvolvimento às nossas vidas. Deus, Pai de amor e bondade, rogamos a Ti nesse instante, Senhor, através de cada um de nós presente em corpos físicos e em espírito, para que Tu possa iluminar os nossos pensamentos, trazer o sentimento de amor nos nossos corações, trazer a caridade em nossas mãos como trabalho de amor e de luz ao próximo, a todos os nossos irmãos espalhados por todo o planeta Terra. Rogamos a Ti diante daqueles países que se encontram em guerras, não só guerras, Senhor, que trazem armas, que tiram vidas, mas guerra de palavras, guerra de olhares, guerra de injúrias. Rogamos a Ti para que Tu possa tocar os corações e nós possamos se reconhecer como irmãos que somos, diante do amor infinito do nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador. Rogo a Ti também por todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados em prisões materiais, encarcerados em prisões mentais, encarcerados diante, Senhor, das suas próprias convicções. Rogo a Ti pela libertação de cada um. Diante dos enfermos que estão em hospitais nesse instante, que a Tua palavra possa alimentar a nossa alma. Diante da enfermidade que nós nos encontramos, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos, Senhor, perseverança, de que tudo que nós estamos passando vai passar. Porque temos Jesus, que nos rege diante das nossas vidas, que nos concede a bússola necessária para sair da dor, da aflição e da tempestade. Através da oração que Tu nos ensina, Mestre, nós Te convidamos a entrar nos nossos lares, nas nossas famílias, nos hospitais, nas prisões espalhadas por todo o planeta Terra, para que juntos de Ti, todos nós possamos quebrar as nossas algemas. Pai nosso que estais nos céus, iluminado seja Teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a Tua santa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão, o corpo, a alma e o espírito, dai-nos hoje e amanhã e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão a todos. Vou agradecer aqui a cada um de vocês que está conosco, nosso amigo Sérgio, professor Cícero, a Laila, Giovanni, a Brena, José Carlos, a Gessilda, a Kélvia e o Wellington, ao nosso Pai, nosso Deus, a Jesus, nosso irmão, e Maria, nossa mãe. Gratidão a todos. Vamos dar continuidade ao evangelho de hoje. O Sérgio está colocando aí na tela. Quem puder acompanhar pela tela, aí, gente, pode acompanhar e ficar à vontade. Vamos fazer a leitura agora do item 8. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Item 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se escriba
não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial em dogmas particulares. Exclusivo e absoluto, longe de unir os filhos de Deus, separa-os em vez de incitá-los diferentes, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se confundem, malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos, esses sectários, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso, a máxima. Fora da caridade não há salvação. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros, como o dogma. Fora da igreja não há salvação. Anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se considerem condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade, que o homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretendê-la possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condições expressas da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, conquanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda todas as verdades, também não diz, fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Que Jesus nos ilumine e nos traga sabedoria. Gratidão a todos. Gente,
O evangelho de hoje nos traz, diante da sabedoria que nós temos, eu falo muito, né, sobre a questão dessa sabedoria. Ontem nós éramos inteligentes e hoje nós somos sábios, porque não sabemos fazer com presteza o dever da inteligência. E hoje eu agradeço a Deus por estar tentando, diante dessa sabedoria, passar adiante o que Ele nos pede. Né? Dai de graça o que de graça tu recebeu, o que nós estamos recebendo. E o Evangelho de hoje nos traz a máxima da orientação divina de trazer a cada nós, através da luz do Espiritismo, a caridade como salvação e meta das nossas vidas. Porque a caridade está à disposição de cada um de nós. Não a caridade que nós conhecemos, não a caridade que nós achamos que praticamos. Quando muitas vezes nós se achamos livres de algumas coisas erradas que nós fazemos, porque vamos para a igreja, vamos para o culto, e nós se achamos isentos de determinadas situações em nossas vidas, porque nós vamos a determinadas religiões ou a determinados templos. Mas Deus não quer isso nas nossas vidas. Deus nos dará vida em compromisso mútuo para que nós possamos, através da sabedoria, fazer o que é certo ou tentar fazer o que é certo. Porque muitos de nós nos encontramos nos dilemas. Se eu fizer isso, isso é certo? Se eu deixar de fazer aquilo, é certo? E isso algema as nossas mãos e impede que nós possamos ser caridosos ou estar caridosos. Mas a caridade não vem só em vão da prática material. A caridade, para ser praticada, é preciso que nós possamos ter de antemão o intuito de ser caridoso conosco. Se eu estiver enfermo, eu não posso receitar um remédio para um outro enfermo. 2 cegos caminhando, eles podem tropeçar, cair e se machucar. Então, para que eu possa ser caridoso, é preciso que eu possa se voltar para dentro de mim e atar os compromissos que eu verifico na minha vida que são errados. Ah, Eliseu, mas se eu fizer isso, eu não vou estar deixando de praticar a caridade mais rapidamente? A caridade, para ser praticada, é preciso que nós possamos praticar conosco. Diante da paciência, se eu sou impaciente na minha casa, no meu trabalho, na rua, com as pessoas, é preciso que eu possa praticar a paciência. É uma obra da caridade. É preciso que eu possa verificar se eu sou ignorante, egoísta, comigo mesmo, para depois praticar a caridade fora. Se eu tenho todas essas, vou trazer como enfermidades, que são muitas nas nossas vidas, eu tenho que primeiro ser assíduo comigo, ou tomar um medicamento diário para sanar as minhas dores. Eu sanando essas dores, eu possa estar apto a praticar a caridade. A caridade, ela é uma virtude quando nós doamos algo com sentimento. Aí ela não se enquadra só naquele sistema de dar por dar, porque além do que eu estou dando, eu estou doando virtude. É por isso que através dos ensinamentos do Mestre Jesus, nós vimos a virtude sair muitas vezes daqueles que estão em convalescência, daqueles que estão em enfermidade, daqueles que estão em desolento. Pode falar, meu amigo Sérgio. Gratidão. Eu queria
comentar uma coisa que você disse, que é fantástica. É o sentimento da caridade. O primeiro pensamento que vem na pessoa de fazer uma caridade é tirar dele alguma coisa material e dar para o outro. É dinheiro, é doar alguma coisa. Mas, se você doar o seu tempo para ouvir o que o outro está precisando falar, você vai fazer uma caridade do tamanho do mundo para essa pessoa. Como já teve, como o próprio Davidson já contou e já aconteceu comigo, você ouviu um morador de rua, você dá um pouquinho de atenção para ele, para ouvir a vida dele. Já parou para ver como ele sai aliviado com a alma dele? Então, nós não podemos pensar no materialismo, mas nós temos que pensar numa oração, uma coisa simples, que ajuda demais. Era mais isso que eu queria chamar a atenção, né? Para tirar o foco do material e sim para a parte espiritual. É bem lembrado essa máxima que o Sérgio traz para a gente, né? Porque não adianta só o ato, né? Tem que sair algo de dentro de nós. Professor Cícero, gratidão, fique à vontade. Belas palavras aí do Zé. Professor, pode ficar à vontade, viu? Os comentários. Trazendo essas máximas de Jesus, esses exemplos de Jesus, fica mais fácil da gente entender o que Jesus queria falar naquela época, né? Que o próprio nos fala em algumas maneiras que nós não conseguimos entender. Né? Hoje nós temos a sabedoria como discernimento, trazendo aqui esses exemplos que o professor Cícero traz de Jesus. Né? Nós podemos estar nos perguntando, mas eu não gosto de fazer a caridade, não é de mim, né? O que é que eu posso fazer para fazer a caridade? Né? Primeira coisa, gente, que nós temos que fazer, nos despir dos nossos dogmas. Nós temos que tirar muitas coisas dos nossos sentimentos, das nossas consciências, que possa facilitar o exercício da caridade, como o professor falou. O exercício é para todos nós. Se é exercício, é para fazer. Mas não está na lei de Deus, não está no mandamento, está. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus dentro do homem, os espíritos falam na nossa consciência. Gratidão. Pode falar, Sérgio. Então, nós podemos dizer que a gratidão somos nós que mais necessitamos, porque o que nós fazemos como gratidão, quem recebe, nos manda de volta um sentimento de gratidão muito grande. Então, nós temos que estar atento para não deixar a oportunidade de fazer uma gratidão a alguém, fazer uma caridade, para que isso retorne essa gratidão para a gente. Pode falar, Gisela. Eu tenho vivido momentos, eu acho, de angústia. É porque, às vezes, tem pessoas que a gente sente, além do mal que fez, a gente sente que não é bom a gente estar convivendo com essas pessoas ou com essa pessoa. E eu angustiada por isso, né? Digo, eu não quero estar com essa pessoa, eu não quero que essa pessoa vá estar na minha casa, eu não quero isso. Mas aí, essa semana, eu li um texto, aquele do Eu Perdoo, né? Não sei de quem é, não me pergunte que eu não lembro, não. Sei que eu li. Aí no YouTube, em algum lugar, eu perdoo. E foi assim, pelo menos para minha satisfação, para meu ego, para alguma coisa assim, que eu ainda estou vivendo aquela dúvida, perguntando até que ponto eu sou cristão, até que ponto a indulgência, até que ponto a caridade. Aí diz que perdoar é uma coisa. Agora você tem que acho que é um exercício para mais adiante, mas tem que forçar a barra, para ter que aguentar aquela pessoa que vá à sua casa, que viva o seu convívio, faça isso e aquilo, que você sabe que não lhe faz bem, que sua casa é sagrada, né? Aí foi muito bom. Isso que você colocou agora, assim, está me ajudando nesse sentido. Eu tenho que conviver com essa pessoa, eu tenho que ser... tenho que tentar essa caridade, essa indulgência, essa coisa de ter lidando com uma pessoa que eu sei que não me faz bem, nem a convivência, né?
Aí, quando você falou, me ajudou um pouco, mas eu não estou bem, não, sabe? Porque eu não quero. Essa pessoa, a gente teve um evento, você se encontrou e veio com aqueles beijinhos. Eu senti, eu não rejeitei, mas senti vontade de afastar o rosto. Senti essa vontade. Ainda bem que logo, logo chegou outra pessoa conhecida, foi um lançamento de um livro lá, e a outra pessoa estava com muito tempo que a gente não se encontrava, eu abracei e sorri. E não sei se isso foi proposital, se não foi, mas eu não queria estar com aquela pessoa, eu não fui sentar perto daquela pessoa. Ai, fulano está ali. Aí eu digo, tudo bem, mas eu fui sentar num outro lugar. Aí eu tô com isso. Isso está me incomodando, viu? Isso está me incomodando. É isso. E mesmo, eu compartilho às vezes coisa triste. Eu também estou triste, que ontem um ex-aluno, já pai de família, já rapaz e tudo. E eu passei esse mês, agosto, setembro, outubro. Em agosto, uma ex-aluna também, que eu pedi até a vocês, né? Oração Sacotonia desencarnou, CA. O mês de setembro. Outra ex-aluna, jovem também, CA. E ontem, esse rapaz também, ex-aluno, pai de família, vivia lutando contra a CA há 2 anos, até tentou remédio lá nos Estados Unidos, e ele não aguentou e tirou a vida. Aí eu fico pensando, é oração. Mas eu sei, eu raciocino assim, que deve ter sido um momento de muito desespero, de muita dor, ou ele estava desenganado, ou que ele vendo a família sofrer. Eu não quero pensar como uma forma egoísta. E também ele não conhecia a doutrina espírita, né, sobre essa questão do suicídio. Então, eu só peço oração, eu oro, eu sinto, mas a gente fica meio assim. Mas o que está me incomodando mesmo é essa relação com essa pessoa, não é? Porque eu não quero ter convivência com ele e às vezes sou até obrigada com esta pessoa por participar de coisas que eu participo e eu me sinto mal. Pronto. Não quero ter rancor, digo, eu não quero ter rancor, não é? Não quero desejar o mal, né? Tudo bem, eu perdoo. Mas se eu perdoo, porque eu não quero nem saber, ele lá e eu cá, não quero que venha na minha casa. Entenderam? Aí eu estou pedindo até oração, ajuda, alguma coisa nesse sentido. Agora, o texto Eu Perdoo me ajudou muito. Vocês devem conhecer mais do que eu. E obrigada, gente. Não, Gisela, gratidão. Tudo tem um propósito na nossa vida, não é, professor? Fica à vontade, gratidão. Esse contexto que foi trazido tem relação com outras duas categorias, né? Quando nós falamos de caridade, nós sempre associamos a caridade a duas outras categorias, que é a categoria da assertividade e a categoria do perdão. Categoria da assertividade. Eu tenho que dizer sim quando eu quero dizer sim, e eu tenho que dizer não quando eu quero dizer não, como o José Carlos deixou bem claro, né? E hoje, muitas pessoas estão adoecendo porque elas dizem sim para agradar o outro e esquece de levar em consideração as suas próprias necessidades. Ora, por que é que eu quero dizer sim? Isso vai me fazer feliz? Isso está dentro do que eu posso responder como sim? Se tiver, se for o que eu quero, eu respondo sim. Se não, eu não devo responder sim. Por quê? Porque isso vai causar um adoecimento posteriormente. Mais tarde, os sims que eu dei para agradar o outro, para buscar reconhecimento através do outro, quando o outro não me dá esse reconhecimento, eu adoeço. E os consultórios, as clínicas psicológicas, psicanalíticas, estão cheias de pessoas adoecidas e, na maioria das vezes, muitas delas deram um sim porque queriam a aprovação do outro e o outro não deu essa aprovação e por isso veio o sofrimento.
Segunda categoria, o perdão, né? Olha, perdão, os espíritos mesmo dizem, perdão é esquecimento de falha. Se eu perdoo, mas não quero vê-lo, isso não é perdão, né? Lógico, aí tem uma outra questão que entra. Se eu não me sinto bem na presença de uma determinada pessoa, eu devo ficar na presença dela? Não, não devo, né? Mas os espíritos deixam bem claro, perdão é esquecimento de falha. E nós ainda vamos para uma outra máxima de Jesus, que ele diz, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto os dois estão a caminho. Então, toda vez que eu crio uma barreira, ou então deixo que a barreira permaneça entre mim e o outro, eu estou afastando todas as possibilidades de me reconciliar com ele. Mas cedo ou mais tarde, esse reconciliamento ele vai ter que acontecer. Tudo bem, agora eu não estou preparado. Olha, eu não estou preparado agora para permanecer casado com fulano, com ciclano, 60 anos até o último dia da minha vida. Tudo bem, a espiritualidade não vai lhe obrigar a permanecer em uma condição sem você querer. Nós temos o livre-arbítrio, mas eu tenho que entender que depois eu vou ter que retornar para dar continuidade àquela situação, ou com aquela pessoa, ou com outra pessoa, a depender de cada caso, né? Então, isso nós precisamos saber. Eu tenho que dizer sim quando é sim, não quando for não, e eu tenho que pensar em mim, né? E tem uma outra coisa que é a indulgência, que é a caridade moral, né? Olha, o outro só tem isso para me dar. Eu tenho que entender isso, né? Quando o fulano me trata mal, eu tenho que entender. É o que ele tem. Ele não tem outra coisa a me dar, né? E bem rapidinho, né? Um rico, todos os dias, no início do dia passava e juntava um balde de resto, um balde cheio de resto de comida e dava para um mendigo. Todos os dias. Quando foi um dia, o mendigo jogou fora, lavou o balde, colheu várias flores e esperou ele passar no final do dia. E aí, quando ele passou no final do dia, ele deu um balde cheio de rosas para ele. E ele disse, por que eu lhe dei um balde cheio de comida estragada e você me deu um balde de rosas? E aí o mendigo foi e respondeu, cada um dá o que tem. É um gancho também, uma palavra vai puxando a outra e o assunto vai se desdobrando e vai ficando muito legal, né, dona Giselda? Dona Giselda levantou alguma situação aí também desafiadora, né, dona Giselda? Para todos nós. Eu convivo com isso também, com os afetos. Não é por causa de ser espírita, que de repente aí a gente começa a pensar, e como é que essa bendita caridade com desafeto? Como é que funciona esse trem aí, né? Aí que estão os desafios, né? As adversidades, os desafetos, né, dona Giselda? E é interessante, o professor Cícero sacou 3 pontos, a questão, que me chamou a atenção, a questão dos sims da vida, né? Da questão dos desafetos e da questão da indulgência com o outro, né? Então, achei extremamente valioso essa posição que foi colocada assim, o sim de hoje pode ser talvez uma doença amanhã, uma doença física ou mental no corpo. Física ou mental. Que ela vai aparecer talvez de uma certa forma ou de outra. E o que está acontecendo? Principalmente hoje, nos dias de hoje, com a tal da rede social, né? Um instrumento que muitas das vezes, como tantos outros, nós não sabemos utilizar. E essa rede social, ela desperta muito de nós a mostrar o que está do lado de fora, né? Não é o que está do lado de dentro. Todo mundo quer mostrar o que está acontecendo do lado de fora, mas o lado de dentro fica lá preservadinho, reservado, não quer se expor, né? Porque o lado de dentro que é o desafio, mas é o lado interno nosso. Então achei interessante isso. E a questão dos desafetos, será que nós temos que conviver, que tolerar e remoer um sentimento, dona Giselda, que muitas vezes não é um sentimento bom, né? E daí vai transformar o quê? Em doença também, né?
a fatura vai vir, né, dona Giselda? A conta vai vir. E a conta vai vir em forma de enfermidade, né? Agora, é interessante que o Espiritismo, ele desperta a gente, ele alerta para a gente desse mau sentimento, né? Desse mau sentimento, para a gente buscar reverter esse sentimento. É isso que eu falo muitas das vezes, para a gente falar um não simples, leve, libertador, quando for preciso. O professor Cícero destacou os casos aí mais pontual, né? Dessas questões ou não. Agora, a questão é a gente saber, é aquele não de fato libertador ou aquele sim libertador? Como é que nós avaliamos isso aí? Através do sentimento nosso. Quando sentimos um peso no nosso corpo, aquela dorzinha de cabeça, aquela aceleração no coração, aquela ansiedade, o que está acontecendo? É um sentimento que não é bom que está junto de nós. Porque o sentimento bom, ele vai trazer equilíbrio, ele vai trazer harmonia, ele vai trazer confiança, ele vai trazer, lá no final da reta, a chamada fé. E o último ponto, a indulgência, quando fala indulgência com o outro, que possamos ter a compreensão que as pessoas, o outro, só dá aquilo que tem. É o que conseguiu entender e compreender até o momento. Só que muitas das vezes a gente quer exigir do outro o que ele não tem, né? E vamos mais longe, muitas vezes a gente quer que o eletricista faça o serviço de pedreiro, né? O pedreiro faça o serviço do cara que limpa lá o chão, né? Do marceneiro faça o serviço do serralheiro, né? Só que nós não entendemos que muitas das vezes é nós que estamos forçando essa situação. Nós não estamos tentando explorar aquilo que cada um tem de melhor, né? Aqueles pontos positivos, aquelas potencialidades. Nós começamos a inverter, nós queremos tirar uma coisa que o outro não tem para dar. Não chegou o momento dele. E saber que está tudo certo. As coisas é no seu tempo, né? No seu tempo, no seu momento, né? Na sua caminhada. Então, eu acho que para mim hoje fica essa questão. Como é que nós estamos lidando com essa indulgência com o outro? Será que nós estamos querendo exigir dele uma coisa que ele não tem, né? Ou se a gente já está conseguindo lidar um pouquinho melhor, se ele não está fazendo, porque isso tem tudo a ver, né, dona Giselda, da relação com o sentimento. Quando a gente começa a lidar um pouquinho melhor com isso, nosso sentimento também vai melhorar, porque a gente vai estar compreendendo que o outro lá não está fazendo bem feito. Mas isso não quer dizer que nós temos que conviver com ele, ser conivente com ele, né? Porque muitas das vezes o afastamento também é caridade em forma de libertação. O nosso Pai não age assim com a gente, não é assim? Quando nós não queremos uma conexão com ele, o que ele faz? Ele simplesmente se afasta, deixa um pouquinho de lado, vou esperar deixar meu filho lá um pouquinho, mas eu não esqueci dele. Eu estou atento a ele. Só que no momento certo, ele vai voltar comigo, porque ele tem uma centelha, ele tem o germe divino lá, que não desliga de mim. E eu vou continuar ligado para ele. Só que ele precisa, até como um ato de caridade, se afastar um pouquinho. Porque o que eu estou tentando passar, o que eu estou tentando lidar com ele, ele não está conseguindo compreender nesse momento. Não está conseguindo digerir. Então nós precisamos se afastar. Mas procurar analisar como é que está o nosso sentimento nesse afastamento. A situação que a Giselda Maria nos trouxe, né? Tem um relato que é trazido por Emmanuel através de Chico Xavier. Eu só não me recordo com certeza qual deles é, mas ou é em ação e reação, ou é em um mundo maior. Dois homens entram numa contenda e um tira a vida do outro. Por conta de ter perdido a vida, ele deixou a viúva e uma órfã. Tanto viúva e órfã acabam se desencaminhando. Entram no mundo da prostituição, a mãe e a filha no mundo das drogas. Acabam desencarnando, o que tirou a vida desencarna também,
E na erraticidade eles assumem compromisso. Quem tirou a vida daquele pai de família pede para reencarnar como pai daquela órfã e como esposo daquela viúva. E aí ele vai conviver, isso foi ele que pediu, né? Ele vai conviver com a animosidade, com a rejeição, com a resistência e com a ingratidão da viúva e da órfã de vidas anteriores, que se tornaram, foram para essas condições graças ao fato dele ter tirado a vida do pai de família. O que é que eu estou querendo dizer com isso, Gisele? É que, na maioria das vezes, somos nós que pedimos essas provas. Somos nós que nos permitimos participar dessas expiações. É lógico, se a gente não dá para tocar para frente, a gente não toca. Olha, estou desistindo por aqui. Quando eu estou falando de desistir, não é de abreviação da existência, não. É, por exemplo, é casado, pronto, o Espiritismo não faz apologia ao divórcio. Repito, o Espiritismo não faz apologia ao divórcio. Mas se é de você ficar em um relacionamento que vai lhe trazer mais sofrimento, é melhor que você se afaste. E depois, em outra existência, você vai retomar aquela prova ou aquela expiação. Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Muitas vezes, somos nós que pedimos, ou como prova, ou como expiação. Só um esclarecimento, né? Essa questão eu sei que pode ser resolvida, até porque eu sou teimosa. E esse problema está causando até para minha família. Não entre mais nisso, não. Essas são questões partidárias. Vocês já sabem disso, né? E eu não confio, não, nessa pessoa, tal, esse tipo de coisa, né? E até a minha família não, que eu podia fazer um trabalho, né? Juntar a família, né? Que eu coloquei, que fiz na reunião, que fiz isso e aquilo, e hoje minha família está vendo, eu não lhe disse, não sei o quê. Eu também não quero ficar de mal, como disse, com minha família. Para mim, a minha família de casa mesmo é mais importante do que qualquer outra coisa. Embora quem é a minha mãe, quem é meu pai, quem é a minha família. E então tem coisa que não dá mais para você permitir. Eu acho que é a hora de dar um não. Essa pessoa tem que ver que também errou, esse tipo de coisa. Aí a minha luta para ver se é isso mesmo, se é orgulho, o que é, e tudo. Só sei que agora eu não quero que essa pessoa nem frequente a minha casa. Aí eu fico em parafuso, viu? Mas gratidão a todas as falas. Eu ouvi atenta, vou ver até onde vou, o que é que vai ser, se daqui para não sei quando dá para tolerar mais, mas agora eu estou numa fase de intolerância. E gratidão a todos vocês, a tudo que eu vi e sei que me ajuda, porque eu não estaria nesse dilema, né? Se não me incomodasse essa situação. Obrigada, viu? Então, eu quando ouvia falar as últimas palavras, eu me pus a pensar, se a caridade, de repente, ela não se confunde com aquele gesto da gente ser bonzinho, né? Talvez, ou ser bonzinho, ou dizer sim a tudo, né? Ou concordar com tudo. Interessante esse ponto da caridade, porque a caridade, ela não tem relação com a gente ser bonzinho, com a gente ser conivente e dizer sim a tudo, né? Muitas vezes o gesto de caridade é num gesto de energia, é numa palavra não. Não posso, não deixo, não quero, não me pertence, não te pertence, não faz, não vá. Então, é bom a gente também ter essa clareza que a caridade também, muitas das vezes, tem que ser enérgica. E também ela sai do não. Ela sai da esfera do sim, ela sai e muitas das vezes nós temos que dizer não. E aquele não
com naturalidade, sabe? Aquele não sem peso de consciência, aquele não libertador, aquele não que você sabe que muitas vezes vai interromper alguma situação mais complicada, muitas das vezes, lá na frente. Então, achei interessante a gente estar sendo lembrado disso, nós temos lembrado disso, que a todo instante nós devemos estar atentos a isso. E como é que nós vamos nos despertar isso? Como é que nós vamos ter aquele feeling? Como é que nós vamos saber aquele momento exato? Isso daí é estrada, é trecho, é aprendizado, é estudo, é prática, é o bem em ação, né? Quando a gente faz aquela conexão com o alto, na relação do bem, tenhamos a certeza e a confiança que vamos estar também a todo instante inspirado e conectado com o alto, para que possamos ir recebendo essas inspirações, esses bons pensamentos, e junto com isso, a luz e o melhor caminho. A Gessilda colocou uma coisa bem interessante aqui, para que nós pudéssemos ver, né, sobre o perdão, né? Ela disse aqui, existe 3 tipos de perdão, que é o auto-perdão, perdão ao outro e o ato de pedir perdão. Isso é bem interessante, né? Por que é que eu trouxe essa reflexão que a Gessilda trouxe aqui para a gente, né? Porque todos nós que estamos aqui, gente, somos um templo de Deus. Trazendo o evangelho, né? Trazendo fora da igreja não há salvação, nós temos que entender que nós somos templo. Nós somos como um templo. O que é que nós hoje estamos fazendo que nos afasta de Deus e que nos aproxima de Deus? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer com a gente. O ato da caridade. Fora da verdade não há salvação. Né? O que o José Carlos falou e o que o professor Cícero falou e o que o Sérgio falou. Né? Será o que eu estou falando condiz com o meu pensamento, com o meu sentimento? Né? Eu estou dando sim, mas aquele sim está me trazendo uma enfermidade. A nossa verdade nos traz a salvação, né, como um templo também. Né? Então nós temos que fazer essa relação. O que é que eu faço no exercício da caridade que me aproxima de Deus e que me afasta de Deus? Porque eu posso dar caridade por dar, mas eu estou doando ali a caridade, mas o meu pensamento está, aquilo ali não vai servir. Né? Muitos de nós fazemos. O professor Cícero trouxe aí um exemplo belíssimo aí. Aquela pessoa que estava ali, trazia um balde cheio de coisas que não servia ao seu próximo. Então, trazendo essas relações, é que nós podemos fazer esse exercício diário. A prática da caridade é um exercício diário que todos nós temos que fazer. Mas para que ela possa envivecer, enobrecer a nossa vida e a vida do outro, é preciso que haja algo mais. A virtude. A virtude é o laço que une todos esses aprimoramentos que hoje nós estamos aqui. Não é isso? Gratidão. José Carlos, gratidão. Ficou uma mensagem aqui para mim sobre a indulgência, né? Sobre a compreensão. Dona Zélia trouxe isso aí também, reforçou. A compreensão da que a gente tem sobre o que o outro traz para a gente, né? E dentro dessa indulgência, nós devemos entender também que cada um tem o seu tempo. E dentro desse seu tempo, cada um tem o seu modo de agir. E tem suas pontes para que possa atravessar do outro lado. Agora, fora da caridade, hoje fala de templo, fala de igreja, fala de religião, Só que, porém, nós devemos respeitar também como indulgência, que muitas das vezes nós precisamos das pontes para chegar do outro lado. E essas pontes, elas podem vir de diversas formas, em especial através de igreja, através de templos, né? Através de centros espíritas, através de religiões. São todas as pontes que
dependendo do nosso grau de desenvolvimento, de progresso, nós vamos precisar daquele momento. Então, a questão é a gente se respeitar também, respeitar o outro dentro daquela necessidade que ele está tendo. Talvez a gente não tenha, mas o outro tem essa necessidade ainda, né? Talvez o outro tenha, a gente não tenha. Então é importante a gente estar muito atento a isso. E isso está ligado ao sentimento. Quando a gente começa a digerir melhor tudo isso, a lidar melhor com tudo isso, o nosso sentimento vai melhorando também. Vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquilo, nossa saúde vai melhorando, né? Tudo atrelado uma coisa à outra. Então é isso aí que eu queria só comentar. Obrigado. Gente, vou trazer aqui um exemplo aqui que suscito aqui na minha mente pelos amigos espirituais, um exemplo de Jesus, quando ele estava no Gólgota, na cruz. O amigo espiritual está pedindo para que eu possa citar, dando para cada um de nós esse direcionamento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala que ninguém vai ao Pai sem passar por ele, não é porque ele se colocou como o único ser de entendedor de tudo e de todas as coisas. É porque o próprio seguia todos os caminhos da caridade. E ele fala que diante dos últimos suspirar do Mestre Jesus, ele pede água aos centuriões, e os centuriões esticam uma vara com a esponja na ponta e coloca vinagre ou o fel e dá para que Jesus possa beber, né? E aquele que está diante de todos nós de braços abertos ali, ele não ofende aqueles algozes, né? E mesmo assim, diante do sentimento que Jesus trazia e traz para todos nós, os mesmos tiraram a veste do mestre e ficaram jogando ali para quem ia ficar com aquelas roupas do mestre Jesus. E no seu último suspiro, ele olha para cima e suplica ao Pai para que possa nos perdoar, porque nós ainda não estamos diante da consciência. E ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, o amigo espiritual pede para que eu possa lembrar desse gesto de caridade, diante da paciência, diante das aflições, diante dos tormentos, que nós possamos ter a serenidade de ter paciência uns com os outros. Não a paciência fula, como a Giselda trouxe, né? A paciência pueril, aquela paciência, não, eu sou paciente, mas dentro da gente explode um vulcão, para que nós realmente possamos inserir aquele sentimento de apaziguar as tempestades das vidas uns dos outros, né? Ter, como o José Carlos falou, a empatia, né? De se colocar nas aflições alheias, nas aflições do próximo. Porque muitos de nós estamos em momento de tempestade porque estamos passando por dificuldades familiares, de relacionamentos, de emprego. E muitos de nós somos colocados um de frente do outro, não para o atrito, mas muitas vezes para escutar as asperezas, né, que os outros trazem ali. Nosso compromisso é escutar e não desferir algo. Gente, gratidão a todos, são 21 horas e 17 minutos. Vou pedir aqui permissão a cada um de vocês para agradecer ao Sérgio, ao professor Cícero, a Giselda, a Osélia, a Brena, José Carlos, o Luciano, a Gessilda, o Wellington, o Giovanni, a Laila, o Diogo, a Kélvia. Todos nós possamos ser abençoados pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Pai, nosso Deus e a nossa Mãe Maria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos elevar os pensamentos ao nosso Mestre e nosso Pai, diante da oração que Ele nos ensina há mais de 2000 anos. Vamos pedir também ao nosso Mestre Jesus para que Ele possa visitar todas as enfermarias de todo o planeta Terra, trazendo os fluidos necessários a todos os pacientes
em todas as enfermarias, em todos os hospitais. Pai nosso que estais nos céus, iluminado seja teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão, o corpo, a alma e o espírito, dai-nos hoje e amanhã e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muita paz, que Jesus vos abençoe. Gratidão a todos.